A Igreja do Senhor Jesus Cristo tem a satisfação de apresentar para você uma palavra da graça e do amor de Deus com o nosso bispo Renato Suete. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Estas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Com vocês, o bispo do amor e da graça, Renato Suete. Esteja sempre conosco, deixando o seu like e o seu comentário. Eles são muito importantes para nós. Agora diga: obrigado, Senhor, por aquilo que Tu tens para mim hoje. Ó Deus, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o perfeito entendimento e a compreensão no meu espírito da cristalina palavra da graça e do amor de Deus. Eu sou saúde emocional, eu sou saúde física, eu sou alegria, eu sou paz, profunda paz. Obrigado, Senhor, pela palavra que hoje o Senhor preparou para alimento do meu espírito. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, bem forte, em nome de Jesus. Amém? Sede firmes e corajosos, porque o Senhor está no meio de vós. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: sede firme e corajoso, porque o Senhor está no meio de nós, de todos nós aqui. Pode sentar. Imediatamente vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 1. É lindo essa epístola, é linda, viu? Paulo diz assim, que é uma epístola que Paulo abre muito o seu coração para com Deus. Paulo diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Paulo está dizendo assim: olha, vocês têm coisas boas para falar? Tem consolo? Vocês estão felizes? Vocês têm coisas boas para me contar? Então, conta para mim. Amém? Agora, você tem coisa ruim para falar mal dos outros, para fazer fofoca? Não conta não, que eu não quero ouvir. Que isso não leva a nada. Ele diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, o que as coisas boas. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendes o mesmo sentimento, amados. Tem pessoas aqui que amam a igreja do Senhor Jesus Cristo muito, e todos devem estar assim, nivelados nesse mesmo amor. Não pode ter aquele que ama muito, aquele que ama pouco, aquele que ama nada. Tem gente muito fria com Deus. Eu não sei como é que pode numa igreja como essa a pessoa ser fria, porque aqui você sente Deus, o grande eu sou, dentro de você. Não há como não sentir, só se a pessoa for de plástico ou de ferro. Sejais unidos de alma. Olha, tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento. Ame a sua igreja, valorize o que está acontecendo hoje aqui no nosso país, no nosso Brasil, através da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nada façais por partidarismo. Tem gente que faz para agradar um e desagradar outro. Então fala assim: eu vou na reunião do fulano, do pastor fulano, só para não ir do outro, porque eu não gosto dele. Não faça isso não.
Ou seja, eu vou tratar melhor fulano, para o outro fulano ficar com raiva, com inveja. Isso não é coisa de um cristão esclarecido, como vocês são, não é? Ou vanglória, nem fazer nada para aparecer. Ninguém tem que aparecer para mim, apareça para Deus. Ele mesmo vê o vosso trabalho, a vossa dedicação. O que adianta a pessoa, às vezes pega, bispo, estou dando aqui 10 mil, 5 mil. Não, tudo bem, se quiser fazer, com alegria. Quem dera, pelo menos. Mas o certo é a pessoa pegar e fazer, Senhor Jesus, está aqui para Deus, é para o Senhor, não precisa de você aparecer. E aí você, de Deus, recebe também muitas bênçãos, né? Sejais unidos de alma, tendes o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Olha que bonito, olha. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A pessoa, que coisa linda. Você considerar os outros superiores a si mesmo. A maioria das pessoas se considera superior aos outros. Aí eu sei mais, eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais isso. É melhor que você se considere. Lembra que eu falei domingo aqui? Jesus falou, aquele que quer ser o maior no reino de Deus, seja o menor. Isso é humildade. Não humildade falsa, mas verdadeira. Não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quer dizer, nada é seu, tudo é de Deus. Agora, esse versículo que nós vamos ler aqui é espetacular para um discípulo de Deus, e eu guardo ele no meu coração. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas é claro, gente, se a pessoa quer ser cristão, discípulo de Cristo, ela tem que ter o sentimento de quem? De Cristo. Será que você tem o sentimento de Cristo? Espera aí, ele não está falando de Jesus, não, está falando de Cristo. A diferença, né? Jesus nasceu num lar pobre, etc e tal. Cristo não. Cristo veio do fulgor, da opulência, da direita do trono do Todo-Poderoso, grande eu sou, Deus. Ele deixou toda aquela riqueza, a riqueza celestial, os anjos, e deixou tudo aquilo para viver em Jesus como uma pessoa humilde. É demais, porque não há ninguém maior do que Cristo. Ninguém é maior do que Ele, o Filho unigênito de Deus. Ninguém, não há mestre, não há anjo, nada, ninguém se compara a Cristo. No entanto, este Cristo, que é o maior de todos, se fez menor por amor a nós. Este é o sentimento dele. Quer dizer, eu estar disposto, que deve estar em você, a fazer qualquer coisa para fazer você feliz. Fazer qualquer coisa para não deixar a igreja sofrer. A igreja, eu digo, somos nós que administramos a igreja. A igreja não pode estar em dívida. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode estar em dívida. Não pode estar devendo nada. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que estar com pagamento em dia. Ela representa a verdade, os conhecedores da verdade. Agora, se a pessoa diz, não, o meu dinheiro eu não dou. O meu seu, isso que você pensa que é seu, o pouco que você tem, ele será tirado. Porque nada você tem. Tudo que você tem pertence e é de Deus. Se você empresta a Deus, Ele lhe dá muitas vezes mais. Essa generosidade, não só em dinheiro, mas fazendo bem às pessoas. Fazendo bem às pessoas. Porque a gente precisa também ajudar aos outros no que tange a dar de comer. Você não pode tirar o seu dízimo. O que é da igreja, o que é de Deus é de Deus. Mas o que é obrigação sua de fazer pelo irmão é para ser feito.
quando o irmão está em necessidade. Então, tem que se haver consciência de dar, desejo, vontade de dar, de servir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não pensou nele. Vocês não vêm aqui para sofrer, para ser açoitado? Que isso? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, com todos os poderes, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Lembra que batiam nele, ele falava: se eu quiser, eu mando que venha 12 legiões de anjos aqui e acabe com esses homens todos. Mas eu não vou fazer isso. Porque sendo ele a parte de Deus, ele podia agir como um Deus. Chegar aqui e falar: eu quero do bom e do melhor. Mas não. Ele veio nos dar o bom e o melhor. Que coisa linda, né? Antes, a si mesmo se esvaziou. Você tem que aprender, às vezes, a se esvaziar. Às vezes você está cheio de si. Esvaziar o seu eu para Cristo entrar. Assumindo a forma de quê, gente? De servo. De servo. Nosso servo. Ele veio para nos servir. Pensa nisso. Será que você não pode servir um pouco a Ele? Tornando-se em semelhança de homens, porque estava em Jesus. Por que Cristo estava em semelhança de homem? Porque Ele estava no corpo de quem? De Jesus. Isso vocês já sabem bem, né? Essa lição está bem entendida aqui, né? E reconhecido em figura humana. Quer dizer, Ele passou por todos os apertos que nós passamos. Quando você estiver sofrendo, Ele também passou. Você tem momentos de solidão? Ele teve também. Você tem momentos de dor? Ele teve muito. Falta de companheirismo, traição. Por isso que eu não reclamo de nada. Jesus foi traído. Todos os seus discípulos o abandonaram. Paulo também. Numa comparação muito esdrúxula, porque eu não vou comparar Paulo com Cristo, mas com o próprio Cristo. Por isso que, fulano saiu, fulano abandonou, não tem problema. Isso é normal. Aliás, é um sinal de que você está bem. Quando está todo mundo, você é uma unanimidade, e todo mundo te ama, é perigoso. Mas quando você fala, porque você está falando o que as pessoas querem ouvir. E a palavra de Jesus não é o que você quer ouvir, é o que Ele quer dizer. É ou não é? Tem gente que vai à igreja para ouvir o que ela quer ouvir, não é? Nós viemos aqui para ouvir o que Jesus, Cristo, quer nos dizer. E dizemos amém a esta palavra. É diferente, hein? Muito diferente. A si mesmo se humilhou, gente, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Não é uma morte qualquer. Pelo que também Deus o exaltou. Os humilhados serão o quê? Exaltados. Sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua, aleluia, confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja a diferença, hein? Você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus é Deus? Não, o Deus Pai é Deus Pai, Jesus é Jesus, o Filho. Tem gente que diz que Jesus é Deus, e que o nome de Deus é Jesus. O nome de Deus é Eu Sou. Não há nome para Ele. O Yahvé dos judeus, que eles chamam assim, mas é Eu Sou. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então você está salvo, mas você tem que desenvolver. Que tem um salvo que não desenvolve. Por que não desenvolve? Não estuda, não procura meditar, não procura ter contato com Deus. Porque o ocidental, ele fala muito. Tem gente que ora meia hora, blá, 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 blá. Mas Jesus falou, não é isso que eu quero.
Não venham com vãs repetições. Vai em secreto e fala com seu pai que vem em secreto. E às vezes você nem precisa falar, porque ele já sabe antes de você pedir o que você precisa. Então você só no pensamento, meditando, Deus vem e acerta toda a sua vida. Que coisa linda, meu Deus. Assim Ele tem feito conosco. Eu espero que venha fazer sempre. Nós temos muito a aprender, mas o que nós estamos aprendendo é coisa muito preciosa dessa igreja. Desenvolvei. Então quer dizer, a pessoa vinha aqui quarta-feira, fazer um esforço de vir, porque quarta-feira o alimento é mais forte, não há dúvida. Isso aqui não é reunião de domingo. Reunião de domingo é mais alegria, louvor, importantíssima. Importantíssima. Você não deve deixar de vir domingo. Domingo é o dia do Senhor, dito, como diz o Senhor. Isso é mais uma coisa estabelecida pelos crentes. O dia do Senhor para mim é todo dia. Isso é desenvolver a salvação, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Quando você quer alguma coisa, Ele que coloca no seu coração. E o realizar, Ele efetua, mas depende mais também de você, segundo a sua boa vontade. Então, por exemplo, quantas vezes você na hora da oferta, você pensa, eu tenho vontade de pegar aquele dinheiro e fazer um cheque aqui e dar para Deus. Mas você não. Quer dizer, Deus efetuou o querer, para poder te dar mais do que você tem, mas você medra. Você medra, você fica com medo. Isso tolhe, impede que você receba aquela chuva de bênçãos financeiras mesmo. Eu estou falando, que Deus tem para você. Outra pessoa brinca comigo, a sacolinha passa lá na sua igreja. Onde que não se passa a sacolinha? Todo lugar. Por quê? É tão fácil entender que nós estamos gastando quantas luzes aqui. E para pagar esse aluguel, para pagar essa luz, para pagar a água, para pagar a despesa de um lugar como esse, tem que se ter condições. Mas naquela igreja lá o pastor pede tanto. Mas aquilo não é igreja, gente, é empresa. Vocês não estão vendo, acompanhando os escândalos que estão aí na televisão? Vocês não veem, não? Se metem com política, estão aí, ó. E quanto mais se metem, e Deus permite, e toda mentira vai vir à tona, mas a verdade também virá à tona, e todos saberão o que é Deus, o que é Cristo, o que são as coisas espirituais. Não adianta. São cegos, guias de cegos, e o tempo deles é pouco. Tolo é quem sai daqui, tá? Me perdoe dizer isso, porque aqui você aprende as coisas ao Cristo espiritual, ao seu Cristo interior, ao seu Cristo interno. Não adianta querer comparar a gente com outras igrejas. Nós não somos crentes evangélicos, nós somos cristãos, sim, que temos o mesmo sentimento de Cristo Jesus, e não um bando de fanáticos. Não é verdade, gente? E é isso que você tem que falar para as pessoas, com conhecimento. Amém? Fazei tudo sem murmurações, gente, nem contendas, tá? Tem gente que faz as coisas reclamando de tudo, né? Ó céus, ó Deus, ó vida, hoje eu tenho que ir na igreja, meu Deus, hoje eu tenho que acordar. Então morre logo de uma vez, porque você não precisa de acordar nem de ir na igreja. Hoje eu tenho que comer, hoje eu tenho que trabalhar. Então é melhor morrer. Não é? Vai fazer que nem aquele outro, né? Poxa, fulano dormiu, quando acordou estava morto. Se acordou, então não pode estar morto. A pessoa sujeita a acordar, e estou morto. Esqueci eu. Ou senão a história de um sujeito tinha um sujeito que era tão preguiçoso que não queria nada, mas tão preguiçoso. Eu contei essa história uma vez para uma pessoa, essa pessoa sempre conta lá na igreja dele, que chamava Nhoquinho. Mas esse Nhoquinho, que não tem nada a ver com a história, ele era tão ruim de jogo que não queria fazer nada na vida. Esse desanimado.
trabalha, Nhoquim, estuda, Nhoquim. Nhoquim não servia para nada, aquela cidade do interior. Então pegaram Nhoquim, fizeram assim, Nhoquim, faz o seguinte, fica aqui, você senta aqui e fica assim, você fica sentadinho aqui com a caixinha de bala, oferecendo bala para vender para os outros. Aí falou, dá muito trabalho. Não, nós compramos a bala para você. Como o Nhoquim não servia para nada, aí falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos enterrar o Nhoquim. Enterra logo. Sujeito. Aí pegaram, botaram no caixão e foram levando. E Nhoquim lá. Agora que tá bom. Feliz da vida dentro do caixão. Essa pessoa que não quer nada. Então, vive murmurando. Não, tá calor, tá frio. Aí foram levando o Nhoquim no caixão. Aí quando chegaram num ponto, aí alguém falou assim, não teve pena, não vamos fazer isso com o Nhoquinho, não. O Nhoquinho poxa, tadinho, vamos enterrar ele. Vamos dar uma última chance para esse homem. Aí abriram o caixão, falaram, Nhoquinho, peraí, preste atenção. Nós vamos fazer uma coisa para você. Nós vamos dar para você um dinheiro, um salário, só para você ficar sentado, que no interior tem muita aquele, onde tem frango, granja. Você vai ficar na granja só jogando milho e canjiquinha para os frangos. Só isso. Mais nada. 2 horas por dia. Tá, Nhoquim? Aí a gente tira você do caixão e você vai viver. Ele olhou assim, toca o enterro. Meu filho, toca o enterro. Eu não quero não, é muita coisa para mim. Não seja, tem muita gente assim que não sente nada, né? Frio, cruz credo. E ninguém vai ficar também com uma pessoa dessa, né? Tem gente que é fria demais, é o famoso frente fria. Frente fria saiu daqui, né? Você vê que nem teve frio agora ainda esse ano, hein? O bispo Renato veio para cá, o negócio esquentou. Que Deus, quem sou eu para isso? Mas brincadeira. Vamos lá. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Viu? Você, filho de Deus inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como quê? Luzeiros do mundo. Deus quer que você resplandeça, filho. Onde quer que você esteja, sem falar nada, você ali representa embaixador de Cristo. E as pessoas vão ver no seu jeito de ser, Cristo. Elas vão ver uma luz em você, no seu falar, no seu caminhar, no seu olhar. Isso vem naturalmente quando você vai se envolvendo com Cristo. Você vai sendo tomado cada vez mais por Cristo. Então você olha, a pessoa já sente algo diferente, que é Cristo brilhando dentro de você. Amém? Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação ao sacrifício, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todo vós me congratulo. Ele falou, olha, mesmo que me sacrifiquem por causa dessa palavra da graça, eu fico feliz. Desde que vocês aprendam e façam aquilo que Cristo Jesus espera de vocês. Paulo também tinha um espírito doador, né? Um espírito de servo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vocês repararam que essa igreja é uma igreja que Paulo gostava dela? Até agora nenhuma bronca, né? Era uma igreja boa, uma igreja tranquila. Nas outras igrejas ele sempre dá uma exortaçãozinha, essa igreja ele só lembra, né? Olha, lembre-se de desenvolver a salvação, etc. e tal. Mas era uma igreja tranquila, como eu espero que seja aqui, seja no Rio de Janeiro. Amém?
Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo. Timóteo era um grande discípulo de Paulo, né? O bispo de Paulo. Porque Paulo era apóstolo. O mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque, olha como é que ele gostava de Timóteo. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles, quer dizer, os outros, buscam o que é seu, o que é próprio, e não o que é de Cristo Jesus. Mas ele viu que Timóteo buscava o que era de Cristo, e não para ele. E conheceis o seu caráter provado. Paulo era um homem que ele elogiava os homens que mereciam elogio. Eu também. Honra quem tem honra, né, gente? Pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Porque ele mandava Timóteo lá buscar as ofertas e os dízimos também, para trazer para ele, para que ele pudesse fazer as viagens e divulgar a palavra de Deus. E ver como é que estava a igreja. Mas ele já sabia que essa igreja estava bem. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Agora vocês vão ler uma coisa linda, mais linda. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Era o nome que se usava naquela época dos filipenses. Por um lado, meu irmão não é de sangue não, gente. É irmão porque Paulo era o iniciado. Então, nós que somos iniciados no amor de Deus, nós nos chamamos de irmãos. Cooperador e companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Então, Epafrodito era um pastor que foi levantado dentre os filipenses. Vou explicar para vocês. E Paulo levou ele com ele para outro lugar. Só que ele ficou com muita saudade do lugar de Filipos, né? E ficou doente. E disse, com efeito, é verdade, adoeceu mortalmente. E está com a doença de morte, esse Epafrodito. Deus, porém, olha que lindo, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Vocês entendem a beleza disso aqui? Porque Paulo já estava triste que estava encarcerado, sendo perseguido, sendo caluniado, falavam mal de Paulo de tudo. Então ele fala assim, Deus não permitiu que ele morresse para que ele não se entristecesse, nem vocês e nem a mim mais. Porque Deus não manda nenhuma aprovação maior do que você possa suportar. Então Deus sabia que Paulo não podia ficar mais triste do que já estava. Então ele não permitiu a morte de Epafrodito. Não é bonito isso? Essa compreensão que Paulo tinha. Por isso que Deus não permite Epafrodito morrer. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis. Paulo gostava de uma alegria, e eu também, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, isso é um homem que está escrevendo com algemas, algemado, preso, e falando na alegria, gente, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e esse Deus está dentro de nós. Esteja a gente algemado, em qualquer lugar, solitário, a alegria de Deus está aqui dentro de nós. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como este, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ele foi buscar ofertas e dízimos ele foi levar para Paulo. Ficou doente, mas ficou bom, Deus curou, ele estava voltando para lá. Agora o capítulo 3 é espetacular, mas será dado na quarta-feira que vem. Amém? Graças a Deus, porque está na hora da gente terminar a reunião. Não percam quarta-feira que vem, porque é a parte talvez... o capítulo 3 é o mais importante da epístola.
Nós vamos fazer essa estudo talvez em 4 partes, porque acho que são 4 capítulos. Mas aprendemos muito hoje a sermos servos, a procurarmos servir e não ser servidos, a procurarmos não comentar as coisas que nós não conhecemos, não proferir sentença contra aquilo que não conhecemos. Procura conhecer as coisas primeiro, para depois você falar. E se quiser falar, fale das coisas de Cristo, para que saia mel da sua boca. Pense em servir e não em ser servido, pois aí Cristo servirá a todos vocês. Aquele que serve por Deus é servido. Aquele que não serve, até o pouco que tem lhe é tirado. Vamos estar de pé, discípulos do Senhor, amados, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Senhor amado, eu te agradeço imensamente por hoje. Te agradeço, meu Pai, por aquilo que nós aprendemos aqui, nesta noite. Tudo que aprendemos, Senhor, vem de Ti, pela Tua misericórdia. Tudo que aprendemos é porque o Senhor nos ensina. O Senhor tem prazer em nos ensinar. O Senhor tem prazer em nos fazer entender, conhecer mais, pois conhecendo mais a Ti, aumenta-nos a fé, aumenta-nos o amor e a força para nós irmos adiante, vencermos as batalhas e podermos dizer, como está escrito, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Oh, Pai amado, abençoa cada discípulo sincero que aqui se encontra, cada discípulo, eu digo homens e mulheres, aqueles que querem se doar, que querem se dar para Deus, aqueles, meu Deus, que estão orando para poderem até mesmo ter condições financeiras de dar muito mais à igreja do que geralmente dão, porque amam a Ti. E aqueles que Te amam, Senhor, pelo Senhor são amados. Derramai, Pai, o Teu amor, Senhor, sobre todo o povo amado de Deus. Aqui, Senhor, há uma hoste celestial neste lugar, esta mesma hoste celestial que nos guarda, nos protege, em nome do Senhor Jesus, nos protegendo de toda violência, de assaltos, acidentes e de todas as intempéries desta vida. Eu declaro que assim seja, que todos nós sejamos protegidos na nossa volta para o nosso lar e guardados por Deus. Vamos dar as mãos e terminar em fraternidade esta reunião cantando: há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na Tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde estão as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver. Olhe para o irmão que está do seu lado agora. Como és precioso, como és precioso, meu irmão. De novo. Como é bom viver em união.
Olha para ele. Precioso meu irmão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Tenham todos uma boa noite. Até a próxima.